relatório da Polícia Federal que se faz todo um histórico sobre como que a atuação, aí não só de Marielle, mas do PSOL, acabou incomodando Domingos Brazão e também Chiquinho Brazão. Esse é o fato. E aí, logo no início do relatório, chama atenção também uma informação, são duas informações que do início do relatório me chamaram muita atenção. Primeiro que a Polícia Federal começa o relatório justificando como que essa obstrução feita pelo delegado Rivaldo Barbosa, que ela é prejudicial, foi prejudicial realmente para essa elucidação do caso. Porque depois que a Polícia Federal entra no caso, tinha uma disputa lá no início, que a polícia ia ou não ia, e primeiro a Polícia Civil do Rio de Janeiro fica com ela, e aí agora, quando o Flávio Dino assume no ano passado, então ele quer uma resposta e diz que a Polícia Federal vai atuar para essa resposta. E aí a polícia justifica por que essa obstrução foi tão nociva para a investigação. Porque hoje eles acabaram, sim, conseguindo as informações necessárias, só que com um prejuízo para outros tipos de provas, como, por exemplo, as mensagens que podem ter sido trocadas, a quebra do sigilo telefônico. Hoje nem adiantaria mais quebrar o sigilo telefônico dos envolvidos, porque para recuperar esses dados já são 6 anos. A polícia até tem um software para recuperação de informações, mas muitas vezes tem uma limitação de prazo, que são 5 anos. Então, isso chama muita atenção e que a Polícia Federal deixa claro o seguinte, que apesar disso, apesar dessa obstrução, eles conseguiram montar o quebra-cabeça. E montar o quebra-cabeça baseados na informação e na delação, na colaboração de Rony Lessa. E aí, para dar credibilidade à delação de Rony Lessa, eles usam um paralelo com a morte da presidente Salgueiro, que ele colaborou e que essa colaboração foi importante para eles. Então, assim, eles trazem informações para dar peso para essa delação de Rony Lessa, que é o principal que eles têm para fechar e para dizer que Chiquinho Brazão e Domingos Brazão são os mandantes desse crime. E aí, uma outra informação do início do relatório que me chama muita atenção, Yasmin, é sobre a escolha do delegado Rivaldo Barbosa. Porque o general Richard Nunes, o que acontece? O Rio de Janeiro estava aquilo que a gente acompanhou, quer dizer, o Estado, Sérgio Cabral preso, aí Luiz Fernando Pezão também acusado de envolvimento com escândalos de corrupção no Rio de Janeiro, e aí vem a intervenção federal, que Braga Neto é designado o interventor. E aí ele nomeia o general Richard Nunes como secretário de segurança, porque na prática a intervenção é como se esse interventor passasse a ter as prerrogativas do governador. E aí Richard Nunes vira o secretário e escolhe o delegado Rivaldo Barbosa. Só que ele escolhe o delegado Rivaldo Barbosa sabendo, porque a Polícia Federal diz o seguinte, a Subsecretaria de Inteligência contraindicou o nome de Rivaldo para essa função. E que aí a informação de Richard Nunes para a Polícia Federal, do general Richard Nunes para a Polícia Federal, é de que ele não havia dados suficientes. Só que lendo o relatório da Polícia Federal, chama a atenção o seguinte, tinha RIF do Rivaldo Barbosa, tinha a movimentação financeira, que era uma movimentação financeira atípica para um delegado de polícia, mostrando o quê? O que mostra essa movimentação financeira? Qual é a acusação da Polícia Federal sobre Rivaldo? Que ele recebia recursos, dinheiro para não investigar. Tem um momento que a Polícia Federal, inclusive, cita que algumas delegacias do Rio de Janeiro, umas cobravam 60 mil, 80 mil, 20 mil para não investigar crimes, mortes de seus desafetos. Então, assim, essa informação, para mim, ela sim é importante porque se bancou um nome que não se podia bancar. E aí chama atenção também que assim que o nome de Braga Neto é citado porque ele era o interventor, ou seja, tinha praticamente o mesmo peso de um governador, a defesa dele logo emite uma nota dizendo que não foi responsabilidade dele indicar rival, não foi responsabilidade de Braga Neto. Só que Richard era alguém indicado pelo Braga Neto. Então, isso, para mim, chama muita atenção, porque o Rivaldo, nesse processo, para obstruir, de fato, eles conseguiram obstruir, porque senão não se tinha levado 6 anos para conseguir um desfecho para esse caso. E a outra coisa que me chamou a atenção é o fato de uma assessora de Marielle dizer
que ela mesma, Marielle, quando se tem uma discussão por causa de um projeto de lei que Chiquinho Brazão, que na época não era deputado, era vereador, queria aprovar para conseguir continuar fazendo seus negócios sobre, né, ampliando o espaço da milícia, a própria vereadora Marielle disse assim, não vou me meter com isso, porque isso aí é um vespeiro, eu sei que quem comanda isso é a milícia. Só que ela se incomoda, porque vem os grandes eventos que o Rio de Janeiro foi sede. E aí ela percebe o seguinte, que a população pobre ia acabar pagando essa conta. E aí que ela atua de forma a contrariar os interesses da família Brazão e começa a ser alvo deles.